Amanda Ai, Yashi! querida! Tudo bem, minha querida? Boa Tudo bem, noite. Joaquinha? Tá boa? A gente tá... Nossa, tem tempo que a gente não se encontra, hein, minha querida? Faz tempo, hein? Desde quando? Fevereiro? Oi? Tempo. Já tem desde fevereiro que a gente não se encontra. É, como todo mundo, né? Só na voz. Só na voz. Gente, primeiramente, eu gostaria, quem chegou aqui agora, que não me conhece, meu nome é Flávio da Silva, Mortgage Broker, especialista em financiamento há mais de 10 anos, atuando no mercado canadense. Você pode me encontrar em todas as plataformas. YouTube, Instagram, Facebook, Telegram também, WhatsApp. E agora eu vou deixar minha querida amiga de business, corretora excelente, quem conhece, quem já comprou com ela sabe, uma pessoa maravilhosa, com um coração enorme. E ela vai falar hoje aqui das experiências dela, que são muitas, sobre o mercado. Se apresente, por favor, Amanda. Oi, pessoal. Meu nome é Amanda Hayashi. Para quem me conhece, eu sou corretora de imóveis aqui em Toronto. Eu trabalho em todo o GTA. E trabalho muito com reformas de imóveis, desde construção até reformas pequenas, como uma pintura, um piso, quebrar algumas paredes. Hoje mesmo nós estamos reformando uma casa. O propósito é reformar a casa para virar 2 unidades. Então a casa tem uma casa de 2 andares. O propósito do proprietário é reformar a casa para fazer 2 apartamentos, um no primeiro andar e um no segundo andar. Como vocês sabem, o aluguel aqui em Toronto é muito bom. Tem muita demanda para aluguel, mesmo agora durante o Covid. Então, esse proprietário tem o objetivo de reformar para fazer com que virem 2 unidades e assim mais dinheiro, né, no bolso. Eu separei aqui algumas coisas para falar hoje para vocês. A parte do dinheiro, como vocês sabem, vai ficar para a Flávia. Ela que é a dona do dinheiro. Tem bastante dinheiro no bolso aí. Tem bastante dinheiro aqui para emprestar, viu, pessoal? Aqui não falta é dinheiro. Eu pensei em falar um pouco sobre as ordens da renovação. Existem coisas que vocês podem fazer para... Principalmente o que eu gostaria de falar aqui hoje é o que você vai gastar dinheiro para ter o melhor retorno. Então, quando a pessoa pega um imóvel para renovar, quando a pessoa está comprando um imóvel, a primeira pergunta que eu tenho é sempre quanto tempo você pretende ficar nesse imóvel? E o motivo que eu pergunto isso é porque todo mundo vai querer fazer alguma mudança, alguma reforma. Então, é nesse ponto que eu vou saber sugerir para a pessoa quanto que ela vai gastar e no que ela pode gastar para receber esse dinheiro de volta. Então, as perguntas que a gente teria no começo seriam: quanto tempo você quer ficar nesse imóvel, né? Se é um imóvel para sua vida, para você ficar lá para sempre, ou se é um imóvel que vai atender só o início, a dona dos bancos. Se é um imóvel que vai atender suas necessidades só no início, quando eu digo no início, assim, se você vai ficar no imóvel até você aumentar a família, ou se é algum imóvel que já está grande, já tem bastante espaço para te atender por muitos anos. Mas é importante você saber que aqui no Canadá, as pessoas nunca ficam no imóvel muitos anos. Não é igual no Brasil que a gente nasce e fica no imóvel até casar, até ficar velhinho. Aqui, como você acumula muito equity no imóvel, muitas pessoas, a maioria dos meus clientes, todos eles que falaram que eu ficar 5 anos com imóvel, em 2, 3 anos eles já estão com a mão coçando para trocar de imóvel para pegar alguma coisa melhor. Então, preste muita atenção no que você vai gastar antes de começar alguma reforma. Então, em real estate, a gente tem essa regra aqui: location é o primeiro ponto que você tem que considerar. Então, a gente sempre tem location, location, location. Primeiro ponto a considerar é uma localização boa. O segundo ponto que eu peço para os meus clientes olharem é: se for um prédio, um condomínio bom, que você não vai ter que pagar, um condomínio não vai subir muito, porque ele é bem estabelecido. Outra coisa seria o tamanho do lote, se fosse uma casa, um lote bom. Para a região, depende, assim, se você for para uma região menor, você vai conseguir um lote um pouco maior. Se você ficar em Toronto, um lote pequeno, mas vai ser ainda grande dentro de Toronto. Então, considere localização, considere lote, considere o tempo que você vai ficar nesse imóvel. E outra coisa, considere o tamanho do imóvel em si, o tamanho em metros quadrados.
Por que que eu digo isso? Porque é muito mais fácil para você renovar dentro do imóvel do que renovar por fora. E o motivo que eu falo isso, muitas reformas dentro do imóvel você pode fazer sem os permits, que são as partes mais caras e mais burocráticas que você vai ter aqui no Canadá. Então, você não vai estar querendo entrar numa situação que você precisa dos permits. Os permits podem demorar de 3 a 1 ano, depende do que você quer fazer. Se for uma renovação pequena, você consegue um permit com 3 meses. Então, não é uma coisa que você vai estar disposto a esperar. Então, pense bem no que você está querendo fazer antes de comprar um imóvel. Eu sempre vou te orientar nesse sentido, se é melhor você comprar esse imóvel, se tem bastante facilidade de renovar. Então, é importante que você já tenha isso em mente. Né, Flavinha? Você quer adicionar alguma coisa? Quero. Aproveitando todas essas coisas que a Amanda falou, eu já tive muitos clientes que compram a casa assim, mais velha, até para refinanciamento mesmo. E depois, quando elas reformam, lógico que isso vai agregar muito mais valor para a propriedade. Então, aquela equity, que a gente chama que é um tipo de mortgage, que é o refinanciamento, que é o equity takeout, ele é baseado na valorização da sua casa. Então, assim, é muito importante que o que vale mais na sua residência é a cozinha e os banheiros. E vão ser avaliados por um profissional que se chama appraisal. Então, é importante que as pessoas entendam que realmente a reforma da casa, ela agrega muito valor. E dessa forma, você vai poder, então, fazer o refinanciamento e tirar a sua equity. Depois, eu também gostaria de falar sobre o que muita gente não conhece. Existe um programa de uma seguradora que se chama Genworth, que é você comprar a sua primeira casa e você também tem o dinheiro para a reforma, tá? Então, vamos contar um caso aqui que aconteceu com um cliente meu agora há pouco tempo. Ele comprou uma casa fora de Toronto, ele comprou uma casa por $480 mil e a casa estava precisando finalizar o basement. Então, dentro da própria mortgage, o cliente me enviou eu não me lembro qual o nome, Orçamentos? Orçamentos, para que eu enviasse para o seguro. Esses orçamentos, eles foram aprovados. Então, a mortgage, que era 480 menos o down payment, mais os 30 mil. Esse dinheiro foi liberado para o cliente também fazer a reforma. Quer dizer, ele comprou a casa, a primeira vez que ele comprou a casa, e recebeu também o dinheiro da reforma. E esse valor da reforma, além de agregar mais valor, ele vai pagar em 25 anos. Então, tem muita gente que não conhece esse programa. É um programa específico que se chama Home Improvements. Então, também quero deixar disponível. Não sei se você sabia desse programa também, Amanda. Existe esse programa de você pegar já o dinheiro para a reforma. Então, e depois, claro, lógico que isso vai depender do credit score, vai depender de alguns outros fatores, da renda e tudo, mas a gente consegue, não é assim um big deal. É uma coisa, não é muito difícil de se conseguir. Então, só para deixar aí para o pessoal que está assistindo, que é first time buyers, porque eu recebo muitas perguntas desse tipo, se pode comprar com 5%. Mesmo você dando 5% de entrada, o governo financia o valor da reforma. Não pode passar de $40 mil, tá? Mas o governo financia o valor da sua reforma para a sua primeira casa. Então, assim, existe esse programa, independente se a pessoa tem o dinheiro ou não para fazer a reforma, mano, existe esse programa. Já aconteceu um caso também de um outro cliente meu que não tinha, que estava com bad credit, que não tinha o dinheiro, não tinha condições de fazer o refinanciamento, colocou uma segunda mortgage e reformou a casa toda, depois refinanciou e pagou. Então, agora Amanda é rainha das reformas na casa. Flávia, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem mão de ouro para fazer essas coisas, Amanda. Esse dinheiro, ele é liberado antes do closing? Não é liberado antes do closing. Você faz dinheiro, tá. Ele vai estar disponível no advogado. Você tem que terminar primeiro e depois o advogado vai lá e entrega o valor, por exemplo, solicitado foi $30 mil que foi liberado para ele, a reforma vai ser toda feita e o advogado vai pagar, no caso, qual é o nome da pessoa? É o contractor. E o advogado vai pagar. Isso foi feito, tá? O orçamento foi enviado para a seguradora aprovou, retomou e a mortgage é no valor normal, só que agregou $30 mil a mais. Então, a pessoa vai pagar a reforma em 25 anos. Então, assim, vamos combinar que isso, Amanda, praticamente, além de você comprar a casa, sabe quanto que ele deu de entrada? $21 mil. Além dele receber o dinheiro para a reforma, ainda foi totalmente financiado em 25 anos. Então, esse cliente, ele não está só feliz comigo, não. Ele está, assim, radiante, porque ele ainda conseguiu o dinheiro da reforma.
Não, com certeza. Outro jeito que tem, pessoal, também, que não é muito comum, mas, por exemplo, eu tenho um cliente que às vezes eles precisam de 3, 4 mil dólares para trocar um piso. Por exemplo, eles compram uma casa, um apartamento que está com piso ruim e eles esgotaram todos os savings que eles tinham na compra. Então, eu tenho como colocar no contrato que o contrato é um pouquinho mais alto do que ele queria pagar. Por exemplo, se ele quisesse pagar 400 mil, eu tenho como negociar às vezes, daí não é toda vez. Eu tenho como negociar com o vendedor que meu cliente vai pagar 405 mil, mas 5 mil vai ser devolvido para ele no closing. Então, ele pega esse dinheiro sem a gente ter que entrar com um contractor, nada. E aí eu vou ajudar vocês a achar os melhores contractors para fazer essa reforma. Mas isso daí que eu tô falando não é igual que a Flávia tá falando para vocês de reforma grande. Eu tô falando de uma coisa pequena, por exemplo. Um chão ou um banheiro, se você precisar trocar um banheiro, arrumar um powder room, uma coisinha assim dá pra gente fazer de imediato. E depois eu tenho a lista aqui dos negócios, tá? Que não são todos, né? Das coisas que você pode comprar, que você pode reformar com esse programa. Eu acabei de passar para um cliente meu aqui, porque o negócio é o seguinte, muita gente não sabe desses programas, né? Então, eu estou falando tudo que eu sei, que eu procuro para mim, eu falei, vou passar para todos os clientes. Todo mundo tem direito de saber dessas informações, tá? Tá aqui, ó, gente. O que entra nessa reforma que é do seguro, entra o telhado, entra gabinete de cozinha, entra flooring, entra muitas coisas, muitas coisas. E é com 5% de entrada. Entra aqui, ó, roofing, insulation, exterior finish, interior doors, plumbing and fixtures, flooring, drywall, painting, cabinets. Então entra muita coisa que agrega muito valor à casa. E é por isso exatamente que o seguro empresta, óbvio, né, Amanda? A casa que ele está financiando está tendo um valor maior, óbvio. E é muito melhor isso, no caso, para todo mundo. Tem um cliente que fez uma pergunta aqui que eu acho que é bom para você, Amanda. Eu acho as casas muito mal divididas. Então não vale a pena comprar uma casa mais velha e reformar? Amanda, tá com você. Não, com certeza. É isso que eu falo para os clientes. Quando a gente vai visitar as casas, né, os apartamentos, se você for comprar um que está totalmente pronto, com as divisões que você gostaria, reformadíssimo, você vai pagar mais do que o valor que você iria fazer a mesma reforma. E o motivo é claro, né? Se você estivesse fazendo a reforma, é lógico que você quer fazer uma reforma que você vai gastar 10 mil e na hora de vender você vai recuperar 20. Então, vale muito a pena você comprar um imóvel que não tá sendo tão atrativo para quem está comprando, mas que tem um grande potencial. Isso daí era a próxima coisa que eu ia falar para vocês. Dentro da comunidade portuguesa brasileira, nós temos muitos profissionais bons. Eles são bons, caprichosos, preço maravilhoso. Então, você consegue achar todos os profissionais que você quer só dentro da comunidade. Uma pessoa para trocar o piso, uma pessoa para fazer o banheiro. É importante você pegar sempre cotação com os três, né? Pegar a recomendação de alguém que já trabalhou com essas pessoas, porque existem trabalhos mal feitos e más profissionais em todo lugar, né? Então é sempre bom você ter 3 pessoas, 3 cotações e sempre uma recomendação com quem você vai trabalhar. E os profissionais, eles trabalham... Teve uma pergunta aqui do Bruno, ele me perguntou se eles vão incluir a mão de obra e o material. Então, é assim, Bruno. Tem contractor que vai cobrar a mão de obra e você escolhe o material. Então, você escolhe o material e ele vai colocar a mão de obra. Ele pode te cobrar por hora ou ele pode te cobrar por serviço. Tem uns que vão te cobrar por metro quadrado. Depende do tamanho da obra, entendeu? Então, às vezes, se você tiver um valor fixo no seu bolso, você não pode passar daquilo, às vezes é melhor você fechar por metro quadrado. Aí ele não vai te dar tanta opção, mas ele vai te dar 2, 3 opções para cada coisa. Umas 2 opções para o chão, umas 2 opções para os vanities. Então, é melhor você fechar por metro quadrado. Se você tiver um pouquinho mais de flexibilidade e você gostar de escolher o acabamento, aí você pode fechar por obra. Você paga a mão de obra e você escolhe o acabamento do que você quer comprar. Tá? Então, você tem todas essas opções aqui. O preço por metro quadrado
Em 2015, a gente construiu uma casa, eu e alguns parceiros, eu também já tive clientes que construíram a casa, o preço do metro quadrado estava custando $180. Hoje em dia, eu acho que está saindo uns $300 por metro quadrado. Isso daí é uma casa do zero, entendeu? Com um acabamento bom, tudo. Mas é lógico que isso daí tem um range muito grande, assim, você pode achar por $200 por metro quadrado, 180, 300, mas 300 te dá um bom acabamento. Então, se você quiser ter só uma ideia, você compra uma casa e quer tirar todas as paredes, por exemplo, uma casa aqui em Toronto, um bungalow vai ter 1.800 metros quadrados. 1.800 metros quadrados. Então, dá 1.800 vezes 300 é mais ou menos o que você vai estar gastando para ter tudo. Com vanity, com a parede, com o chão. Tá? Isso daí é para você ter uma ideia de quanto custaria para você. Mas é lógico que se você quiser fazer alguma coisa específica, a gente tem como fazer a cotação para você também. Tem duas perguntas ali. Pode falar. Tem uma pergunta de uma pessoa perguntando se você conhece alguém em Ottawa para falar, que é a Grenzinha, perguntando se você conhece alguém em Ottawa para indicar sobre reforma. Em Ottawa, não. Em Ottawa, eu não trabalho com reforma. Depois eu falo para ela com relação a Roseli. A Roseli é corretora de imóveis lá em Ottawa. A gente coloca o contato dela aqui. Uhum. O Jorge, é uma boa ideia entrar numa casa velha e ir reformando aos poucos para agregar valor e em seguida vender? Olha, Jorge, é claro que quem vai falar da Amanda aí, que é a rainha das reformas, praticamente nós somos irmãos à obra aqui, só que são as irmãs. As irmãs à obra aqui. Então, o que a gente pode dizer é que isso vai depender também do interest rate. Então, para isso, que a gente faz algumas perguntas para determinar qual vai ser a melhor escolha. Né? Eu pergunto para todos os clientes, quanto tempo você pretende ficar nessa casa? Porque isso também, você não vai sair, vai pegar um interest rate de 5 anos, sendo que você pretende reformar essa casa para agregar valor, claro, e vender no futuro próximo. Então, a gente fala aí para Amanda que é no mínimo 2 anos, de 2 a 3 anos, não é, Amanda? Não é isso? 2 anos é o mínimo que você tem que ficar numa casa assim, que você reforma a parte estrutural. O que eu falo parte estrutural são as partes mais caras da casa, né? Se você tiver que trocar uma janela, é muito caro. Se você tiver que fazer alguma obra no basement, é uma obra cara. Agora tem gente que pega uma casa para reformar e fica 2 anos e só reforma o banheiro, a cozinha, já recupera bem o dinheiro também. Porque é o que tem mais... O que agrega mais valor à casa, claro, é o banheiro e as cozinhas. Não adianta querer a pessoa... Igual lá no Brasil, o pessoal às vezes faz uma varanda, aquela... Né, gourmet, espaço gourmet, isso não valoriza mais a casa do que o banheiro e as cozinhas aqui. Né? Quando o appraisal, a primeira coisa que o appraisal entra, que é o avaliador, para saber se o banco pode te emprestar o dinheiro, a primeira coisa que ele vai olhar é o banheiro e as cozinhas. Tem aqui uma pessoa falando, com relação aos valores de São John, a gente não sabe muito bem, mas isso é uma coisa que a gente também pode pesquisar. Será que é melhor esperar a compra da casa, pois de 160 que será mais confortável a minha família? Eu não entendi isso. Será que é melhor esperar o valor da casa? Eu não entendi. Se é melhor esperar e comprar uma casa depois de 160 que será mais confortável para a minha família? Bom, eu não estou entendendo, Luiz, a sua pergunta com relação a 160. Um sonho se existisse casa aqui em Toronto de valor de 160 mil. Mas não tem. Então, Amanda, vamos prosseguir então com relação às reformas. A Amanda, gente, ela realmente sabe tudo sobre esse assunto. Pessoalmente, eu já tive o prazer de trabalhar com ela em outras oportunidades. Também sei da casa que ela desmontou e montou e colocou do outro lado e fez e aconteceu. Então, ela tem bastante experiência nesse assunto aí de agregar valor à sua propriedade. Aqui tem uma pessoa perguntando se vale a pena colocar um banheiro numa townhouse, mesmo com os custos permits e tal. Depende, banheiro adiciona valor, mas se você for ver em relação ao appraisal, o appraisal está valorizando um banheiro, um lavabo, uns 5 a 7 mil, que eu já vi nos reports, não é, Flávia? Que eles estão adicionando. Se você colocar, olha, eu posso te falar, partiu o Canadá Blog, posso te falar com toda certeza que vai adicionar valor, sim, e vale a pena você colocar um banheiro, sim, tá? Porque isso que agrega valor à casa. Quando eles vão fazer o listing ou quando a casa vai ser vendida, tá tudo lá, inclusive que foi agregado um banheiro. É claro que isso vai agregar valor à casa, sim. Toda reforma que você fizer dentro da casa, na townhouse, vai agregar valor nela. Tem uma lista, acho que ela chama Patrícia, moça.
Patrícia, tem uma lista de coisas que você vai fazer para agregar valor, que são os principais, né? Na hora de vender e na hora do appraisal, que é como que chama ele em português? Ele é o avaliador do banco. Ele vai entrar na sua casa e ele vai ter um perfil neutro quanto valorizou sua casa. Isso daí não é o valor de mercado, mas é nos olhos do banco. Então é um jeito bem seguro de falar. Né? Normalmente a Amanda sabe disso, que eu já falei para ela, eu uso em todos os meus clientes. Todos os clientes que entram em contato comigo, eu uso o Purview. Porque eu quero saber qual é o valor. Porque o banco, gente, o que acontece? Tudo que vai e passa pelo banco e passa pelo seguro, nós temos acesso a todas as informações. Quanto que tem de mortgage, quais foram as propriedades vendidas naquela região. Então, tipo assim, nós sabemos de tudo que está perto daquela casa para saber o valor exato. A compra, tem alguma pessoa aqui que o deck agrega valor à casa. Lógico, o deck também vai agregar, não é, Amanda, valor à casa? Vai agregar, mas a lista do que agrega valor com menor custo, a primeira coisa que a gente chama é decluttering. Significa você tem uma casa cheia de tranqueira, né? Como a gente fala no português. Tirar toda essa tranqueira dos olhos do appraisal. Isso daí vai dar uma impressão de uma casa limpa, mais espaçosa, porque o metro quadrado em Toronto é muito caro. Então, uma casa com menos coisa assim jogada pela casa vai dar um espaço maior, uma noção de espaço maior. Então, a primeira coisa que você vai fazer na sua casa para agregar valor. A segunda coisa que você vai fazer para agregar valor, que é uma reforma pequena, é a pintura. Pintar a casa com cores neutras atrai muitos compradores, dá uma impressão de espaço maior. Existem as cores existem cores que mostram o espaço maior, existem cores que mostram o espaço menor. Então, tudo isso daí você tem que trabalhar com muito cuidado. Se você quer uma cozinha com espaço maior, eu vou te falar quais são os tons das cores que você tem que pintar a cozinha, quais são os tons das cores que você tem que pintar num banheiro pequeno para mostrar o banheiro maior. Então, tem todo esse truque que a gente faz. O terceiro que você vai investir, que você vai recuperar o valor, é o piso. Então, o piso não é muito caro, mas você vai recuperar. Se você investir, por exemplo, 3 pés por square feet no chão, se você gastar $1.000, você vai recuperar esse dinheiro na venda e vai provavelmente dobrar. A outra parte da casa que você quer mexer, que você vai agregar valor e vai recuperar é a cozinha. Como a Flávia falou, os appraisals, eles vão direto na cozinha e nos banheiros. Se a cozinha foi renovada, tem granito tem um counter de granito ou alguma pedra muito cara, eles vão colocar isso daí no appraisal e vai valorizar a sua casa. Tá? Tem aqui uma pergunta. A compra da primeira casa aqui é o maior custo além do down payment? Comprar a primeira casa, qual é o maior custo? O maior primeiro de todos é o down payment, depois a gente tem que colocar os 1,5% do valor total da sua propriedade, que você tem que estar com ele 30 dias na sua conta. Tá? Então é 1,5%. Vamos dizer, uma casa de 500 mil. Isso para first time buyers, tá, gente? Uma casa de $500 mil vezes 1,5%, você vai ter ali, no caso, 7.500. Então, se você comprar uma casa de $500 mil com 5% de entrada, o seu valor da sua entrada será 32.500. Então, é melhor que você tenha esse dinheiro na sua conta. Como é comprar um terreno por aqui? É vantagem? Fala aí, Amanda. O que você acha de comprar um terreno? Comprar um terreno por aqui é vantagem, mas você tem que ter muito dinheiro em caixa, né, Flávia? 50% da entrada. Exatamente, porque o pessoal aqui, o que é, na verdade, o que você faz de financiamento é a casa, não é o terreno. Então, para você comprar um terreninho, meu querido, vai baratinho, 50% do valor. E barato aqui, eu não conheço. Conhece, Amanda? Aqui para Não, 500 mil é barato. Pois é, e assim, como tem muitas pessoas que podem fazer... eu não sei como é que fazem aquela subdivisão para fazer outras casas, então acho que é um pouco mais complicado. É igual muitas pessoas me perguntam com relação à reforma de casa e a gente está respondendo muito bem sobre isso, porque muita gente me pergunta sobre esse assunto. A Tina Macedo, Tina, um beijo para você. Tá perguntando se a gente conhece alguém lá que faz lá em Kitchener que faz flooring. Eu não conheço. Tu conhece alguém, Amanda? Que faz o quê? Flooring, que muda o chão. Ah, sim, sim. Eu posso mandar para ela depois. Tá bom, ótimo. A possibilidade de comprar um imóvel na planta.
Você chegou no lugar certo. Aqui a corretora de imóveis para te levar no imóvel na planta e aqui o Mortgage Broker para fazer o seu pré-qualificação. Amanda, fala dos imóveis, por favor, na planta, já que está surgindo outros assuntos, a gente vai agregar o máximo de valor de informação possível. Os imóveis na planta, qual que é o nome da moça? O nome dela é Beli Rulov. Acho que é Beli Live. Tá bom. Deixa eu te falar, os imóveis na planta, eles valem muito a pena. Mas o que eu falo para as pessoas é assim, se você tiver que ficar pagando um aluguel e comprar um imóvel na planta para você continuar no aluguel, aí você tem que fazer os cálculos. Os cálculos não batem muito. Eu só recomendo comprar um imóvel na planta em 2 casos. Se você já tem um imóvel seu e tem um bom dinheiro de down payment na sua conta, mas você não qualifica para mortgage instantaneamente, vai demorar algum tempo, ou para a gente corrigir seu crédito, isso daí que a Flávia faz muito bem. Ou você está com, tipo, um período curto no seu trabalho e você precisa ficar mais alguns anos. Então, aí eu recomendo comprar alguma coisa na planta, porque eles valorizam muito, mas só nessa situação. Se você tiver dinheiro para colocar 5% e sair do aluguel e entrar no imóvel, é melhor você comprar alguma coisa para mudar agora. Nem que seja alguma coisa que você precisa de muita renovação, ainda os números fazem muito mais sentido do que você pagar aluguel e comprar na planta. Porque a planta, o jeito que funciona é assim, dentro de Toronto, eu tô falando, porque existem outros lugares e outras formas de pagamento. Dentro de Toronto, a maioria das construtoras vão pedir 5% agora, 5% daqui a alguns meses, 5% de novo daqui a uns 6 meses, e quando eles te entregarem a chave, que os imóveis agora estão sendo para 2021, 2022, aí você vai ter que colocar mais 5%. Então, você vai colocar 20% em vez de 5%, que é o mínimo para você qualificar para uma mortgage. Tá. Então, compensa nesse sentido só. Eu acho também, eu gosto mais nesse sentido exatamente que a Amanda falou, né? Ou quem não está sem emprego e tem o dinheiro guardado, enfim, são muitos cenários que a gente tem que analisar como profissional e dar a melhor solução para o cliente. Flávia, é possível comprar um imóvel tendo a carta da província? Olha, com relação à carta da província, é o seguinte, para você não pagar a taxa de quem não é residente, você precisa estar ou permanente residente para comprar com 5% dentro de Toronto e região. Fora, a partir de London, você não precisa de ter a carta. Com Work Permit você compra. Claro, baseado no seu credit score, renda e mínimo de entrada 5%. Hélio, Amanda, a fiação elétrica antiga, se decidirmos trocar para uma avaliação de quadro modernos, valoriza o imóvel? Sabe se precisa de permit? Não vai valorizar o valor de venda, mas facilita para que você passe na inspeção, entendeu? Mas você não vai, praticamente, você não vai ganhar o dinheiro. Não vai ganhar. Não, você não vai ganhar. Você vai pagar bastante para o Master, a gente chama ele de Master Electrician, só para ir na sua casa e te dar um papelzinho falando que ele viu e tá tudo certo. Eu já fiz o upgrade de uma casa, me custou, acho que o meu cliente pagou quase 5 mil, 6 mil. E o motivo que ele fez isso foi para ter um legal basement. Entendeu? Então, o motivo dele não é para agregar valor à casa, é só para ter um legal basement, porque o legal basement tem que ter tudo direitinho, o quadro elétrico tem que estar direitinho. Só da licença do Master Electrician foram $2 mil e o serviço que ele fez foi muito pouco, alguns outlets aqui e ali, custou por volta de $3 mil. Ele não vai receber isso de volta, mas é uma coisa que se você for morar na casa ou tiver algum motivo porque você quer fazer, se você tiver pouca, você precisar de mais, o quadro de luz mais potente para você colocar algumas máquinas, aí vale a pena. Mas não que você vai recuperar isso na venda. Outra coisa, onde em Toronto tem imóvel na planta? Em qual tipo de site a gente encontra? O site ambulante, a Amanda Yash está aí, ó, ela pode te informar, te dar todas as informações sobre imóvel na planta. A minha amiga Amanda vai responder. Eu só estou brincando para quebrar o gelo. Não, sim. Você tão sério o tempo inteiro, né? Não, tá bom. Tem bastante imóvel na planta, então eu tenho que saber principalmente onde você está procurando e para quando você quer, porque eu tenho que colocar na busca a data de entrega. Hoje em dia nós temos bastante de 2023 e a localização, porque senão eu vou te dar uma lista com 800, 900 imóveis e o jeito que sai a lista não é assim tão específico, porque você imagina,
Um quarto vai estar 500 mil, 3 quartos vai estar 1 milhão. Então, a lista vai sair assim, de 500 a 1 milhão, você não vai estar, não vou estar te ajudando. Então, eu preciso da lista e o que você procura. A lista quer dizer a localização e o que você procura. Gente, eu gostaria que vocês enviassem perguntas, né? Porque a gente está aqui realmente para responder, sanar todas as suas dúvidas, né? E dar a melhor assistência possível para a clientela. Então, vamos voltar aos assuntos. Amanda, tem muita gente que entrou. Vamos se apresentar novamente. Vamos falar quem a Amanda é. A Amanda é corretora de imóveis, atuando aqui no mercado de Toronto já há um bom tempo. Ela que é facilitadora aí dos imóveis de reforma. Quer ganhar dinheiro, fala com a Amanda, gente. É assim mesmo. Eu trabalho aqui, eu sou corretora aqui. Moro em Etobicoke, mas tenho imóveis de investimento pela cidade de Toronto e também cuido dos imóveis de investimento dos meus clientes. Tenho clientes que são construtores, desde o ponto que eles compram a casa e quebram e constroem tudo. Tenho clientes que reformam a casa, tenho clientes que fazem addition, tenho clientes que reformam para vender rápido, tenho clientes que reformam para ficar com a casa alugada. Então, eu tenho bastante informação e bastante contato para ajudar vocês. Quanto fica para finalizar um basement? Depende, né, Amanda? Depende do tamanho que você quer. Se você quiser, por exemplo, calcular isso. Daí eu tô falando bem por cima, porque depende do acabamento. Se você quiser um banheiro no basement, a gente está chutando uns 10 mil dólares. Uma kitchen assim pequenininha, você vai conseguir com uns 25, 30 mil dólares um basement. Quão verídicos são esses TV reality shows de casas no Canadá? Essa pergunta foi simplesmente batendo palma para a Tati, São Paulo. Tati, eu olho, tem muitas coisas repetidas, né, Amanda, que passam, principalmente lá no Brasil. Eu não vejo muito Irmãos à Obra, eu via mais quando eu tinha mais tempo. Hoje em dia, o tempo é uma coisa que se tornou muito difícil para mim. Eu acho que eles são um pouco realistas, mas eu não sei se já está muito antigo, né, Amanda? Mas algumas realidades eu não sei onde que tem caso de 300 mil, eu olho aonde? Pelo menos eu acho que o que é a realidade para o pessoal entender é isso. Aqui a reforma é fácil. Não é igual no Brasil que você tem que quebrar concreto e um dia a gente quebra toda a parede, abre toda a casa e está com toda a estrutura exposta. Isso daí é verdade. Você pega alguém para demolir e um dia eles têm toda a estrutura aberta. E a reforma é rápida mesmo. Em uma semana a gente consegue um banheiro, em uma semana uma cozinha. Então o negócio aqui gira muito rápido. Isso daqui que eles mostram na televisão é verdadeiro. Agora, com relação aos preços, eu não tenho acompanhado. Eu não sei nem o que eles falam lá. Se refletem os preços. Às vezes eu recebo e-mails de pessoas do Brasil perguntando se que viram casas no Irmão Obra de 300 mil e onde eles podem encontrar essas casas. Para mim é um pouco complicado, gente, responder uma pergunta dessa, né? Até porque eu não sei quais são os valores, mas assim, é complicado, a gente não sabe nem de quando está passando aí no Brasil. Então é melhor realmente que você contacte o corretor de imóveis que é a Amanda e, antes de tudo, né, fazer a sua pré-qualificação para ver por quanto você se qualifica. Essa que é a realidade hoje em dia aqui. Nós somos dois profissionais que trabalham há muito tempo. Na cidade de Toronto, eu trabalho em todo o Canadá, aqui em toda a região. Então, nós vamos poder te ajudar melhor a entender o mercado. Tem uma outra pergunta aqui que é, Amanda, casa na planta, é possível definir a planta que desejo? Sim, sim. Quando elas estão na planta, você tem algumas escolhas. Eles vão te dar os modelos, aí você escolhe qual que você quer. E se você quiser remover uma parede ou mudar como que chama? O corrimão da escada, alguma coisa assim, você consegue. Outra coisa, bid war é muito comum, que a Tati de novo perguntou. O bidding war é muito comum. A gente fala, hoje em dia a gente está com uma linguagem em real estate pre-Covid, que é antes do corona e depois do corona. O que eu falo para as pessoas é que antes do corona a gente estava tendo em volta de 12, 13 ofertas em cada imóvel. O número de compradores é muito alto aqui em GTA. Após o Covid, a gente ainda está tendo um bidding war, mas as chances da pessoa comprar uma casa, a primeira que eles gostam, é muito maior. Então, os preços não caíram muito, mas você não tem que competir. Em consequência, você não tem que pagar mais. Então, agora é um momento ótimo para você comprar a casa. Eu e a Flávia, a gente tem um cliente desde dezembro, né, Flávia? Aqueles lá. E eles conseguiram comprar uma casa semana passada, depois de muito tempo que eles perderam muitas ofertas.
conseguiram comprar abaixo do preço e fecharam o negócio, vão fechar o negócio em 13 dias. A gente conseguiu uma coisa aí recorde, né? Eu e a Amanda, nós fizemos aí uma compra de uma casa em 15 dias. A Amanda entrou, fez a proposta e eu fiz a mortgage. Nós conseguimos fechar tudo. Claro que dá trabalho, gente, mas a gente faz com gratidão. Esse é o nosso trabalho e eu faço. Eu fiz a mortgage rapidamente e foi tudo aprovado e o cliente vai sair com a chave 15 dias. Não foi, Amanda? Que dia que ele colocou a oferta? De primeiro? Ninguém acreditou quando a Flávia falou para mim. Eu coloquei a oferta na quinta, na sexta falei pro corretor que já estava pronto o financiamento, ele não acreditou. Eu falei, a gente tá fechando o negócio em 13 dias, tá pronto, tá tudo pronto. Exatamente. Vamos ver aqui outra pergunta aqui, ó. Por exemplo, Irmãos à Obra, Fábio, um beijo para você. O Fábio é uma pessoa muito maravilhosa que está aqui na live. A Mirla também. Irmãos à Obra é mais focado no Brasil. O Fábio está falando que as coisas que estão lá no Brasil é de 2014. O Bruno Cirilo está falando, temos um número de visita limitado entre a compra e o closing. Como que o pessoal faz para ver as várias cotações para começar a reno assim nas postas? Marca um dia e vão vários contractors para ver. Bom, Bruno, isso daí é uma coisa que você tem que ver com o seu corretor, porque os que eu recebi do cliente que eu fiz agora há pouco tempo, foi o seguinte, o cliente marcou uma visita e levou um contrator lá, 2 contratores, e depois ele enviou para mim uma proposta só, porque ele queria fechar com uma pessoa só. E ele me enviou uma proposta, no caso de 25 mil, e ela foi aceita pelo seguro. Tá? Isso foi rápido. Tá bom? Love Your List em Vancouver. Maravilha. Sobre os 15% adicional para quem ainda não é PR. Também tem essa taxa de imóvel na planta? Ou é apenas na entrega? Olha, se você não for PR dentro de Toronto, Grande Toronto, Vancouver, você vai ter que pagar essa taxa de 15%. Se você quiser, Luciana, depois você vem aqui embaixo, aqui no meu Instagram, eu coloquei lá a lista das cidades que pagam essa taxa de 15% aqui em Toronto. A Roseli está falando ali que com relação... É a mesma coisa, ainda tem uma competição. A Roseli, que é corretora de imóveis lá em Orla, está dando aqui, está falando que tem bastante bid war. De nada, Bruno, prazer. Então, Amanda, vamos voltar aqui e falar. Amanda, gente, mais uma vez, para quem entrou agora, que está entrando um monte de gente agora, a Amanda é corretora de imóveis especializadíssima em reforma. Adoro todas as coisas que tu faz. Obrigada. Eu gosto das casas quando você lista. A casa é muito bem cuidada, muito bem fotografada. Eu não estou puxando o saco da Amanda, não, gente. É porque eu realmente acho isso. Yes, thank you. So, gente, é vida real mesmo. Minha filha está aqui e tem que estar falando comigo o tempo inteiro. Então, voltando aqui à nossa live, que daqui a pouco a gente vai terminar. Tem alguma pergunta aí, gente? Por favor, que eu termino em 45 minutos para não ficar chato. Sérgio, sobre o deck, você precisa de permit dependendo da altura. O deck, ele é regulado pela altura, por exemplo. Se você vai fazer uma altura muito... um deck muito alto que você possa colocar em risco a vida de alguém, aí você vai precisar de permit. Mas é rapidinho, não é uma coisa demorada, não. Agora, um deck, só porque você sair da sua casa para ir para o quintal, eles não vão pedir permit, não. Não valoriza muito, não. Gente, então eu gostaria de encerrar a live. Depois essa live vai estar disponível. Vai estar disponível, essa live irá estar disponível no meu canal do YouTube. Para você que acabou de entrar, nós fizemos essa live, foi com relação a reformas de casa, o que agrega valor na casa. A Amanda falou muito bem do que agrega valor. Não adianta você comprar a casa e só, por exemplo, fazer o deck. Se você pretende agregar valor na sua casa, a gente precisa da cozinha, dos banheiros e também do deck, tá? A gente também falou, para quem entrou agora, que existe um programa específico de quando você vai comprar a sua casa. No caso, a seguradora, ela financia a reforma da sua residência. Depois, quando terminar aqui, essa live vai estar disponível no meu YouTube. E outra coisa também que nós vamos mandar mensagem para todo mundo. Quem tiver interesse em conversar, marcar uma reunião conosco, nós estamos abertas. E eu estarei aqui todas as segundas-feiras falando com vários corretores de imóveis. Amanda, muito obrigado. Flávia, muito obrigado por me receber aqui no seu lar. Foi um prazer. Sempre um prazer. Eu queria poder mostrar as fotos, que eu sei que o pessoal... Mostra as fotos, por favor. Eu não sei, eu não sei fazer o share da minha máquina aqui. Fica para a próxima. Na próxima eu mostro. Tá bom. Tem que aprender.
A gente vai fazer também uma outra live. Nós vamos estar aí toda quinta-feira. É isso, Amanda? Isso. Toda quinta-feira. A gente vai fazer sobre assuntos diferentes, pessoal. Exatamente. Eu vou estar lá com a Amanda. Dessa vez eu serei convidada dela. E muito obrigada, Amanda. E quem quiser depois, pode dar uma olhadinha no meu YouTube. Vai estar lá essa live. Muito obrigado. Um beijo a todos. Obrigada. Vamos ficar em casa. Um beijo. Muito obrigada. Gratidão por todos vocês. Todo mundo fica com Deus. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até mais. Tchau.